Fala pessoal, beleza? Então, tô aqui hoje para falar, né, como não poderia deixar de ser, né, do S24 Ultra. Eu cheguei a pegar duas versões aí do S24 Ultra. Assim que lançou eu peguei, fiz alguns testes, né, e aí depois de 2 meses eu fui e peguei de novo. Já assim pensando, né, nas atualizações e os ajustes que a Samsung faz, né, ali logo depois do lançamento, né. E normalmente eu fico, né, com o celular, então assim, o S21 Ultra, o S22 Ultra, o S23 Ultra, o Z Fold 5, então eu pego o celular e eu fico com ele. Mas eu vou admitir para vocês que o S24 Ultra eu não dei conta de ficar com ele. E vou falar aqui nesse pequeno review as impressões que eu tive. Bom, então, em primeiro lugar, né, o S24 Ultra, né, como vocês podem ver aí nas imagens, é um celular muito bonito, é um celular que a Samsung refinou, né, aquilo que já era premium. Para mim, né, dos últimos 4, 5 anos é o mais premium que a Samsung tem, né? O fato de ter colocado ali uma tela plana, né, deu um design para ele muito bacana, que parece realmente, né, uma coisa assim sofisticada, bem feita, bem acabada, né, nos detalhes ali. E realmente é um celular que quando você pega na mão ali, você fala assim, poxa vida, né? Que tecnologia, o ápice da tecnologia está aqui nas minhas mãos. E a impressão que a Samsung quer te passar, né? Principalmente esse ano com a revolução da inteligência artificial, que é o grande chamariz aí do S24 Ultra. Porém, né? Ao utilizar o celular, a gente vê realmente que a inteligência artificial ela oferece recursos extras e que alguns deles são bem interessantes, são muito mais do que simples curiosidade, né? Para as pessoas que gostam de editar as fotos, né? Ou que têm o hábito aí de fazer conversação quando viajam para fora e tudo mais. Ele tem alguns recursos que são muito úteis, né? Mas no que diz respeito às outras coisas que a Samsung fez no celular, pensando no S23 para o S24, as diferenças são poucas, né? O incremento, por exemplo, né, quando a gente pensa em câmera, é um incremento que, na verdade, para alguns foi um downgrade, né? Então, vou falar sobre isso aí. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a pegada do S24 Ultra por ter tela plana me parece que ficou um pouco pior, tá? Então, o S22, o S23 Ultra, na mão, ele fica mais seguro, mais firme, né? Essa foi a minha impressão, né? A tela com brilho extra é uma notícia muito bem-vinda, né? Mas é algo que que vai exigir do celular em algumas situações muito específicas, então não necessariamente é algo que você vai precisar efetivamente, né? Em relação à bateria, me parece que o casamento hardware e software ali da bateria está melhor, né? Apesar da bateria ser do mesmo tamanho. E do processador também, né? A gente sabe que o processador influencia também nisso, né? Então tem um bom casamento ali no que diz respeito à autonomia de bateria, melhorou. Alguns dizem que melhorou muito, eu não vi essa melhora tão grande, mas ela é uma bateria que dura mais do que a do S23 Ultra. Em relação ao som, né? A abertura do som, né? Da saída de som, ela não tem grade, então parece, né, que houve uma melhora nesse ponto. O som, né, também, a composição do som também melhorou, graves, agudos e médios. Mas ficou mais vulnerável, né, essa abertura aí, né, da saída de som de baixo, para a entrada de sujeira do bolso, né? Então é algo que você vai ter que limpar ali com mais frequência, né? Bom, e aí a grande questão aí, né, no que diz respeito ao S24 Ultra, da câmera, por que downgrade para alguns, né? Bom, a Samsung, né, ela tem aí no top de linha a lente de uma vez, a lente de 3 vezes de zoom, né, teleobjetiva, e uma lente de 10 vezes no S21, no S22 e no S23 Ultra. Quando chegou agora no S24 Ultra, ela manteve, né, obviamente, a de uma vez, a de 3 vezes e a de 5 vezes. Ela trocou a de 10 vezes pela de 5 vezes. Bom, a de 5 vezes ela tem 50 megapixels, enquanto a de 10 tinha 10 megapixels. Aí você pensa assim, pô, né? Uma de 5 vezes com 50, ela vai fazer uma foto, né, da qual você vai poder extrair aí um zoom de 10 de qualidade. Ok, tem razão, a artificial vai trabalhar, né, muito bem aí para compensar, né, esse híbrido aí de zoom ótico e zoom digital, porém, tem que ficar claro, o zoom de 10 vezes ótico do S22 Ultra, do S23 Ultra, está melhor do que o zoom híbrido do S24 Ultra. Então, aí é a questão de preferência. Às vezes, algumas pessoas acham que o gap, né, entre 3 vezes e 10 vezes precisava ser preenchido. E eu também concordo, mas eu concordo que a Samsung poderia ter acrescentado mais uma. Uma de 3, uma de 5 e uma de 10. Por que não? Né? Cabe. Lente é o que mais cabe ali na traseira dele, né? Mas a Samsung resolveu tirar uma para colocar outra. Então isso eu não gostei. Se fosse uma a mais, aí realmente. Agora, no meu caso, eu prefiro ter uma de 3 e uma de 10. O gap pode ser grande entre os dois, porém, para fotos de pessoas, de uma maneira geral, eu uso mais além de 3 vezes.
Agora, a lente de 10 vezes, ela vai me dar um alcance para determinados momentos, temas, né, situações, que a de 5 ela não vai resolver muito. Por quê? Porque a de 5 a gente vai usar mais para quê? Também para pessoas, a de 3 e a de 5. Mas na verdade, né, a lente de 5 vezes é a mesma coisa de você ter uma de 3 e dar mais alguns passos para frente e tirar foto da pessoa. Né? Então, eu particularmente entendo que isso acaba diminuindo aí o potencial de câmeras do celular da Samsung. Agora, eu uso Gcam, vocês sabem, né, e eu vou mostrar algumas fotos aí, né, a respeito, né, da comparação da Gcam em um e outro, mas eu gostaria de fazer uma crítica aqui à Samsung, né, e ver se vocês concordam comigo. A Samsung, todos os anos, quando ela lança o top de linha dela, ela pega o hardware todo renovado, né, com sensores novos, né, com processador novo, etc e tal, mas o software ela não afina como deveria afinar. O software de câmera, ela lança as câmeras com sérios problemas e depois vai atualizando e ela melhora, né? Então, assim, a primeira vez que eu peguei o S24 Ultra, o primeiro que eu peguei ele e fui tirar algumas fotos e estava super expondo, né? Por que estava super expondo? Porque o sensor ele permite uma entrada de luz maior. E aí deveria ter feito um ajuste, né, no software para baixar ali a luz, né, a exposição, etc e tal. Então toda foto do S24 Ultra em comparação ao S23 ou S22 estava saindo pior, estava super expondo, né? Então, melhorou o efeito de desfoque, ok. Né? A inteligência artificial está fazendo algumas coisas bacanas, principalmente em ambiente com pouca luz, ok. Mas quando você tinha um ambiente diurno, você tinha problemas de superexposição, né? E aí a Samsung lançou algumas atualizações, melhoraram, né, o software de câmera, mas não foi suficiente para resolver. Então, quando eu for mostrar aí a comparação, e eu tenho o S22 Ultra, o S22 Ultra com o S24 Ultra, todas as cenas, todo o cenário, todas as situações, o S22 Ultra saiu melhor. E aí cabe ressaltar que eu estou usando o S22 Ultra, atualização de julho do ano passado, junho ou julho do ano passado, eu não atualizei mais, tá? Eu tenho esse hábito. Chega um certo ponto que eu paro de atualizar, principalmente depois dos relatos, né? Quando bateria piorou depois de atualização, câmera piorou depois de atualização, eu paro de atualizar e mantenho o celular ali na qualidade que eu acho que é devida para ele. Então, eu queria deixar isso bem claro, galera. A Samsung ela precisa resolver esse problema. Porque se pegar, por exemplo, o S22 Ultra, com essa atualização que eu falei de julho, e avaliar ele, por exemplo, lá no DxOMark, agora, com essa atualização de julho, ele vai subir algumas posições do que foi feito quando testaram ele. A mesma coisa no S24 Ultra, testaram ele agora no lançamento. Daqui a alguns meses a Samsung vai lançar algumas atualizações. O que vai acontecer? Vai melhorar a câmera. E aí, se fizesse um teste novamente no DxOMark, a posição, né, da câmera da Samsung iria melhorar. Então é por isso, por causa desse desleixo, né, por causa desse marketing horroroso da Samsung em vender um produto excelente, porém com um software não tão afinado, né, nas pressas de lançar ele, né, no mercado aí e tal. Então a gente vê essa falha. Agora, eu vou dizer para vocês o seguinte, o S22 Ultra, eu nunca precisei de leite 5 vezes, tá? Mas aí eu fiz uma simulação, vocês vão ver nas fotos também. Eu uso uma outra Gcam, que não é 8.1, BSG 8.1, eu uso uma AGC. E nessa AGC, eu configurei, né, além de 3 vezes, para já ter lá disponível o ícone de um híbrido de 5 vezes. E aí eu fiz o upscaling, né, configurei os parâmetros, etc e tal. E o que eu percebi, vocês vão ver aí na foto, é que comparando o zoom de 5 vezes híbrido do S22 Ultra com o zoom ótico de 5 vezes do S24 Ultra, tá quase a mesma coisa. Só se você der o zoom, você vai ver que no S24 Ultra, óbvio, vai ter mais detalhes. Mas no que diz respeito à qualidade da foto, tá muito parecido. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu posso ter no S22 Ultra o que eu tenho no S24, ou bem parecido, tá? Sem preciosismo, mas eu posso ter algo bem parecido. Então eu tenho a minha carência fotográfica suprida no S22 Ultra, mas no S24 Ultra eu não tenho a minha carência suprida pensando na lente de 10 vezes. E pensando também no zoom de 20 e no zoom de 30, que são aqueles que ainda são utilizáveis ali, né, mesmo sendo híbrido, nas câmeras, porque você não tem essa lente 10 vezes a lente que você tem a de 5, tá? Então acho que a Samsung errou. Acho que o S24 Ultra é um celular que daqui a alguns meses pode realmente, né, demonstrar todo o potencial dele, né? Mas de fato eu considero que a Samsung errou bastante aí no que diz respeito, né, a essa troca de lente. Ela poderia ter colocado uma a mais. E mais uma vez eu volto a repetir, a Samsung poderia criar uma versão Ultra de um tamanho menor, né? Porque se eu pego o S24 Plus, o S24 Plus primeiro que já veio com o Exynos, né, em vez de vir com o Snapdragon. Eu não sei, mesmo o Exynos também, eu não sei por que a Samsung faz uma palhaçada dessa, né? E além disso, o S24 Plus poderia ter, né, pelo menos ou uma grande angular que tivesse a macro, ou então uma lente de mais um zoom, né? Então, por exemplo, no S24 Plus colocasse a de 1, a de 3 e a de 5,
E no Ultra, a de 1 é de 3, a de 5 é de 10, né? Mas são sonhos de consumidor, né? Que a gente sabe que a Samsung, ela não vai atender, né? Porque ela tem lá o parâmetro dela, né? E as prioridades dela. Mas é o que nós gostaríamos, porque a gente é fã da marca, gosta e sabe que se eles ouvissem, né? Os consumidores, eles poderiam produzir celulares aí de mais sucesso do que eles já produzem, beleza? Vamos para as fotos aí, a gente vai fazer alguns comparativos. Valeu! Então, galera, vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas fotos aqui comparativo, sem muito preciosismo. Vamos direto ao assunto aqui. Primeiro, essa foto aqui mostra quando eu peguei o S24 Ultra logo no início. Ele tá à direita e à esquerda tem o S23 Plus. E aí a tela dele tava aquela coisa que o pessoal reclamou, que não tem, né, cores, né, que tava muito opaco e tal. E realmente na hora que a gente exibia a mesma foto, a percepção que você tinha na tela do S24 Ultra tava diferente, tava ruim. A visualização estava péssima, né? Mas aí eles mandaram uma atualização que melhorou isso. Mas de fato, a cor original da foto, até quando abre o computador ou imprime, é a da esquerda. Essa da direita, realmente, o S24 estava passando longe em relação à fidelidade aí, às cores e até à luz também, né? Bom, aqui nós temos uma selfie, né, no S22 Ultra e no S24 Ultra. No S22 Ultra, ela está um pouco mais, um tom mais forte aí da pele, né? Mas a diferença é pouca, né? No S24 Ultra parece que ela está mais clara, mas tudo bem aqui, as duas para mim estão boas. Aqui outra foto, tá? Aqui é o S24 Ultra, né? Tá vendo? Ela tá mais clara. E aqui o S22 Ultra. Então a gente vê que eu particularmente prefiro essa do S22 Ultra, né? Ela tem uma cor uniforme aí para a pele, enquanto aqui a gente vê as luzes aí e os contrastes aí muito fortes nessa imagem. Aqui nós temos contraluz, para a gente ver como se comportam as duas câmeras. No S22 Ultra a gente tem a de 40 megapixels, né, frontal, fez um HDR ali no fundo. E aqui também a do S24 Ultra fez um HDR. Ambos o HDR não está satisfatório, né, porque também é uma situação mais complicada. Mas a gente vê aqui que as duas têm uma semelhança aqui em relação a frontal aí, em situação difícil de luz. E aqui Gcam, né? Olha só, aqui chama atenção, porque com as mesmas configurações, aqui é Gcam no S22 Ultra perfeito, aqui no S24 Ultra, olha aí. Aí a gente vê que o S24 Ultra também na frontal tá abrindo mais aí para entrada de luz, tá? Então eu preferi, obviamente, essa foto do S22 Ultra. Aqui a grande angular, nós temos aqui uma diferença pequena, mas a gente percebe que no S22 Ultra tem mais luz. E aqui tem menos, é o contrário que está acontecendo aqui, tá? Mas, de qualquer maneira, sem muito preciosismo, né? São fotos parecidas. Quando a gente vai para a lente de uma vez, mesma coisa, a gente tem mais luz aqui no S22 Ultra e aqui no S24 Ultra a gente tem um contraste maior, cores mais acentuadas, tá? Importante a gente olhar isso aí depois, vou deixar as fotos no Drive. Aqui, a de 3 vezes... A de 3 vezes é parecido, mas vai diferenciar mais uma vez na questão da luz, tá? E do contraste. Aqui é o S24 Ultra com mais contraste e aqui o S22 Ultra mais claro, né? Mais leve a imagem, vamos dizer assim, né? Aqui o zoom de 5 vezes. Então nós vamos ter um zoom de 5 vezes real, que é esse aqui do S24 Ultra, né? Porque ele tem uma lente de 5 vezes. E no S22 Ultra nós não temos uma lente de 5 vezes. Então você vai ver que aqui, ó, não tem nitidez. Diferente daqui, no S24 Ultra, aqui tem nitidez, tá? Quando a gente vai para a lente de 10 vezes, aí o que não tem é o S24. Então, essa é a do S22. Veja aqui na imagem, o S22 está aqui. E aqui o S24, o que ele faz? A inteligência artificial aumenta o contraste e aí você tem mais cores também, né? E perde, obviamente, resolução, porque aqui é um híbrido, né? Aqui é um híbrido e aqui é o real, ótico, né? Agora, no ambiente interno, aqui é um ambiente interno, as diferenças não são muito grandes não, até que a gente vê que o S24 Ultra tenta compensar bem. Aqui um zoom de 20 vezes, então nós temos aqui no S24 Ultra o zoom de 20 vezes, mais uma vez acentuando aqui no contraste, e aqui nós temos o S22 Ultra, e aí você tem uma imagem mais leve. O S24 acerta mais no rosto aqui do Homem-Aranha, aqui estoura um pouco no S22 Ultra. Então esse aqui é o zoom de 20 vezes. Aqui nós temos a lente de uma vez, tá? A diferença entre os dois aqui é pequena. Aqui o S24 Ultra um tom mais amarelado, aqui no S22 Ultra um tom mais frio, né? Vamos ter isso aqui também na lente de 3 vezes. A lente de 3 vezes aqui tem um tom mais amarelado, mas ambas vão ter a mesma resolução, tá? Porque elas têm a mesma quantidade de megapixel. Aí a gente vai para a lente de 5 vezes. A que tiver mais definição vai ser a do S24 Ultra. Olha aí, ó. Essa aqui é a do S24 Ultra. Lente de 5 vezes, a gente tem uma resolução maior.
Aí a gente vai para o S22 Ultra, a gente vê que é uma boa foto, né? Ambiente externo, tem luz à vontade, mas ainda assim, na hora que você dá o zoom, a gente vai ter uma resolução menor. Mas vejam bem, fotos excelentes. Aí quando a gente vai para o zoom de 10 vezes, a gente vai ver a diferença aqui. S20, não, esse aqui, ó, deixa eu não, ó, S24 Ultra, beleza? Zoom de 10 vezes, não tá nada mal, né? Mas aí a gente vem aqui, a gente vê, aqui realmente é diferente, a quantidade de detalhes é muito maior. Aí eu até separei essa foto aqui que mostra isso mais fácil, ó, zoom de 10 vezes. Aí à esquerda você tem o S24 Ultra, à direita você tem o S22 Ultra. É só olhar esse adesivinho aqui de baixo, ó. Aqui tem um borrão, né? E aqui você consegue ver alguma coisa, né? Ou então, se olhar aqui, deixa eu ver aqui uma outra diferença mais notória aqui. O poste de luz, as luminárias aqui, a gente consegue... a parede, né? Você tem aqui as linhas dos tijolinhos e aqui você tem só um borrão aqui, né? Então, a gente consegue perceber essa diferença. E aí, galera, para terminar, a macro aqui, ó, a macro do S24 Ultra, ela, mais uma vez, acentua o contraste e aí, às vezes, perde um pouco de detalhe, né? Aqui você vê que é mais leve, né, o preto. Então, você consegue perceber cores diferentes aí nesse preto, né? Aqui uniformiza o preto e aqui você tem tons diferentes aqui, né? Parece que está mais iluminado, né? Bom, enfim,